Olá, meus amores e minhas amoras. Eu sou a Andréia Dias e esse é o nosso canal Linda Menina Biscuit. Hoje é dia 9 de maio de 2019 e eu vim mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Bom, anteontem eu postei um vídeo. Anteontem eu postei um vídeo e disse que tava enjoada de algumas coisas aqui, que eu queria fazer algumas mudanças. E assim que o vídeo foi liberado e as meninas começaram a postar e a comentar, a formiguinha ficou me mordendo e acabou que eu parei o trabalho ontem para poder mexer nessas coisas aqui. Eu vou mostrar o que eu fiz. Eu empurrei a cômoda, tirei tudo aquilo ali dali de cima, empurrei essa cômoda daqui pra cá, bem para o canto, agora ela tá encostada lá na cama. E aí, deixei um espaço maior aqui para poder encaixar a cadeira. E agora eu consigo encaixar aqui melhor. Aqui, eu tirei as coisas que estavam aqui em cima e coloquei aqui, ó. Se bem que o pezinho desse daqui e desse de cá são pequenininhos. E eles caem o tempo todo. Eles não param direito. Então, se der alguma balançadinha, eles acabam caindo, mas eu vou trocar eles, vou ver se eu compro uns maiores para não cair mais. Ali no canto, a primeira vez que eu arrumei o espaço, que eu comecei a organizar, eu comprei aqueles ganchinhos e coloquei pendurados meus cortadores. Mas não ficou funcional porque os meus ganchos é muito pequenininho, ó. São ganchinhos bem pequenininhos. E aí, toda vez que eu precisava pegar um, eles caíam. Então, eu tive que colocar todos eles e amarrando numa cordinha. E toda vez que eu tirava, eu tinha que desamarrar. Enfim, não ficou legal. E aí, não tirei quando eu mexi de novo da última vez. E agora, eu deixei do jeito que tá e só pendurei o fio da minha extensão, que fica ligado na minha marmotinha, com a minha outra marmotinha aqui, ó. Ele fica ligado aqui, eu passo o fio por baixo da cômoda, por trás dela, e aí ele fica lá. É uma extensão dupla, e eu sempre ligo o computador e fica ligado o carregador do tablet, do telefone ou do computador ali, ou até mesmo a câmera para carregar. Aí, então, eu deixei ela penduradinha ali, que era para poder ficar um pouquinho mais organizado. E aí, usei a minha outra marmotinha. Eu tô voltando, tô indo. E aí, eu usei minha outra marmotinha pra pendurar aqui em cima. Isso aqui, pra quem ainda não viu, é o meu negocinho de LED, a minha luzinha de LED que eu uso pra poder tirar foto. E ele sempre fica pendurado ali. E quando eu vou gravar, eu coloco a câmera aqui, pendurada de cabeça pra baixo, pra filmar aqui. E coloco ele em cima da câmera para poder clarear bem a mesa, para mostrar direitinho. O único problema que eu tenho aqui ainda foi que o meu vidro é pequeno, ó. Ó, caiu lá em cima. Esse vidro aqui é um blindex, como eu mostrei pra vocês. Eu troquei o forrinho que tinha aqui, porque esse vidro mostra lá embaixo. E eu não gosto de ficar olhando lá pra baixo, fica feio. Então, eu cobri com esse tecido que eu tinha, era um lençol já que eu não uso, que ele rasgou e sobrou esse pedacinho, eu forrei aqui. Então, esse vidro aqui, ele é pequeno e ele não tem sustentação lá atrás, lá na parede, ele não tá fixado em nada, então ele fica balançando, ó. Ele tá balançando um pouco, mas não muito. Mas, por enquanto, eu não tenho como trocar, eu até tenho a Jaque que me deu esse pedaço de vidro, que era de uma loja. E ela tem um outro maior na casa dela, e eu vou ver se ela tinha me dado de presente, eu vou ver se eu consigo presente ainda. Só que o outro, ele tem 2,20 metros de comprimento, então ele vai bater ali por cima da cabeceira da cama ali, ó. Então, vai tomar um bom do espaço, mas, em compensação, não vai ficar mais esse buraco aqui, porque eu tentei tampar esse buraco de todo jeito e não consegui.
tentei colocar uma outra placa de cerâmica dessa menor ali no canto. Só que, quando eu coloco ela ali no canto, não dá o espaço aqui, ó. Aí, o meu móvelzinho fica muito pra lá. E aí, eu não consigo organizar tudo. Eu não consigo encaixar a placa junto com o móvel. O espaço aqui fica menor do que precisava. Então, eu acabei deixando desse jeito, com esse buraco aqui. Se eu pegar o outro vidro que é maior, é provável que vai tampar um pedaço dessa cômoda aqui, ó. Ele deve vir até um pouco mais pra frente, porque ele é mais largo do que esse que tá ali. E vai tampar ali. Então, eu já consigo pegar essa parte que eu trabalho, chegar um pouco mais pra lá, pra poder me organizar e me caber aqui direitinho. Bom, então ele ficou desse jeito, essa parte aqui. Eu levei algumas horas mexendo nisso aqui, até conseguir deixar mais ou menos assim. Essa parte aqui eu já deixei livre. Essa parte aqui eu já deixei livre pra ficar as minhas agendas. Porque como tava sempre cheio de coisa aqui, cheio de bagunça, eu não conseguia anotar as coisas que eu precisava. E aí, tirei também daqui, ó. Aqui tá meus potinhos com algumas massas. Eu coloquei esse espelhozinho aqui. Eu comprei ele em Goiânia, uma moldura de MDF. E... moldura de MDF, eu pintei ela de branquinho. Comprei um espelhinho numa loja aqui na cidade de R$3 e tinha feito uma outra marmotadinha aqui, mas não funcionou direito. Então, para aproveitar o espelho, eu peguei e colei nele, que era um porta-retrato, e ele vai ficar desse jeito assim, ó. E aí, eu não tinha lugar de colocar, coloquei ele aqui pra ficar mais bonitinho. E aqui, onde tava os meus cortadores, nas vasilhinhas, eu tirei, porque... como eu falei pra vocês, eu tinha que ficar abrindo toda hora as vasilhinhas e tirando do lugar e tava ficando tudo muito bagunçado. Então, tirei daqui e coloquei numa gaveta, ficou desse jeito assim, ficou com um espaço maiorzinho. E eu achei que ficou mais funcional pra mim, porque não tem mais tanta bagunça. E o espelho vai ficar aqui pra me ver, até ele me irritar na hora que... na hora que ele começar a me atrapalhar, eu tiro ele daqui. Aqui nas partes de cima, eu só coloquei as coisas que já estavam, ó. Essas partezinhas aqui são coisas que estavam dentro das gavetas e eu deixei por aqui. Aqui eu coloquei meu outro estojo de maquiagem antigo que eu usava. E aqui minhas caixinhas de bandulac, pra variar. E aqui em cima eu usei as pecinhas que já estão prontas, que eu vou entregar, eu coloquei pra poder decorar. Esse aqui é o meu pau de selfie, que não é pau de selfie, mas... e aí aqui, ó, eu coloquei essas coisinhas da chuva de amor que eu fiz, só pra teste, pra poder bater umas fotos e colocar na loja do Elo7. Então, eu peguei e coloquei aqui só pra deixar mais bonitinho. Aí, eu fiz um baleiro desse, esqueci, que ele não parava assim quando ele tá cheio, ou quando ele tem uma decoração na tampa, porque faltam os pés. Hoje eu não me lembrava mais disso. Vou fazer pra colocar nesse aqui. Aí, ali atrás eu coloquei o carrinho. Esse carrinho foi do chá de bebida Valentina, do ano passado. Tá fazendo 1 ano, ela já vai fazer 1 ano no mês que vem. E eu mexendo nas coisas, deixei guardada ali, coloquei aqui só pra decorar mesmo. As minhas fitas de LED é que gostam de ficar saindo do lugar, ó. E eu colo, prego elas aqui e elas ficam saindo do lugar. São por volta das 9 da manhã e o meu vizinho tá martelando alguma coisa. E não vai parar com a martelagem dele, ô Jesus. Lá no fundo eu coloquei os pozinhos. Eu tô pensando em fazer uns detalhezinhos de bichinho e colocar nas curvinhas da LED, assim, ó. Pra poder tampar e eu não ficar vendo esse negócio tão desarrumado assim. Porque acho que fica feio pra que eu possa ver. Vocês, às vezes, nem veem essas coisas porque eu não fico mostrando muito. Mas eu fico olhando o tempo todo e me dá um pouco de irritação. Aqui embaixo, e aí eu coloquei
essa parte aqui. E o negócio que eu uso pra poder colocar o telefone, eu pendurei agora na parte de cima, que quando eu for usar ele, eu vou puxar pra baixo. Ele tava ficando aqui na parte de baixo, então eu tinha que ficar levantando, e não tava dando muito certo. E aí agora que eu arrumei, eu coloquei ele assim, porque a hora que for gravar, acho que quando for gravar live, vai ficar mais fácil de fazer desse jeito. Eu ainda vou testar, não gravei mais live depois daquela, porque o tempo aqui não tá me permitindo. E aqui embaixo ficou assim, ó. Aqui fica meu tablet, ele não fica aqui. Eu costumo usar ele aqui em cima ou nessa daqui de cima, ó, nessa parte aqui. Então, na hora que eu tirar essas coisinhas daqui, eu posso voltar ele pra ali, pra poder assistir. E lá atrás, eu coloquei meus potinhos, que são potinhos com coisinhas pequenininhas, ó, atrás dos bichinhos. Eu chamei eles de potinhos de amor, porque eu fico pegando as coisinhas que tem massa, faço igual eu mostrei numa daquelas outras rotinas e coloco ali dentro. Então, até eu colocar pezinho neles, pra eles não caírem, eles vão ficar deitadinhos lá. Aqui tá as minhas bandulaqueirinhas. E aqui atrás ficam umas coisas que eu uso pra poder trabalhar. Esse aqui é um sprayzinho com óleo. O vidrinho tá sujo, porque às vezes eu tô tingindo massa preta. Na maioria das vezes é quando eu tô tingindo massa pra bolo. E aí suja o vidrinho, depois eu não lavo, porque tem que colocar na água pra poder soltar. E você tem que colocar na água pra poder esfregar, e você já sabe como que funciona, né? Dessa última vez que eu fui pra Goiânia, eu comprei esse outro aplicador aqui, que é de sabonete líquido. E coloquei o meu creme Nivea nele, porque ele não encaixava aqui, ó. O pote não encaixa aqui, do mesmo jeito que esse aqui não encaixa e fica fora do lugar. Eu queria que isso aqui coubesse lá no fundo junto com isso. Aí aqui tem manteiga de cacau e tem aquele negocinho de Vick de inalar quando eu tô com a sinusite atacada ou não tô muito bem, que a cabeça dói um pouco. Eu geralmente uso ele porque dá uma aliviada na sinusite. Então, isso aqui não sai de perto de mim. E geralmente tem um fio dental aqui também, eu só não sei cadê ele dessa vez. São manias que a pessoa tem. Lá no fundo tem cola de silicone, cola branca, e no outro vidrinho fica um amaciante. São as 3 coisas que eu uso muito pra desenformar minhas coisas e cortar direitinho. É o óleo, o creme e o amaciante. Acredite, um dos 3 vai funcionar pra você desenformar as coisas. Ou seja, com os cortadores, ou com as formas, ou qualquer outra coisa que você tenha que fazer que não esteja soltando direitinho, um desses vai resolver seu problema. Minha balança, os potinhos com massa. Me perguntaram em um vídeo a respeito disso aqui, se o que eu tinha na minha mesa era um vidro. É um plástico, eu mostrei numa outra rotina. Ele é um plástico bem fininho daqueles de colocar nas mesas para proteger móvel, coisa assim. E eu coloquei ele aqui e ele é muito bom para poder ajudar na hora de cortar as coisas. Eu tenho desse daqui também, lá na minha mesa da sala, onde eu uso para abrir as massas de bolo. E ele é muito bom mesmo. Como ele é um plástico, quando eu passo um pouquinho de creme nele, ele não absorve. Ele fica aqui por muito tempo. Então, na hora que eu vou usar um cortador, eu passo assim, esfrego o cortador em cima e corto. Eu não gosto daquela vasilhinha com óleo pra poder cortar, porque eu acho que encharca, muda a textura da massa. E eu não gosto muito. Eu não gosto muito porque a massa que vai ser cortada fica muito boa, mas a que sobra não fica. Eu não gosto da textura, mas não tenho nada contra quem usa, e muita gente usa. E aí eu troquei, eu tava com outro pedacinho, que era esse aqui, ó. Era esse pedacinho aqui que tava em cima da minha mesa, e esse pedacinho aqui em cima desse pedaço da cômoda.
Quando eu comprei a cômoda e coloquei ela aqui, a minha mãe chegou aqui, deu uma olhada e falou assim: nossa, você vai acabar com as cômodas. Elas são muito lindas e você vai encher elas de tinta. E aqui é muito cheio de poeira e cheio de massa. E aí pensei assim, né? Nada a ver, mãe. A gente fica com 30 anos, mas ainda acha que sabe das coisas. Mas não é que ela tava certa? Olha o que aconteceu. Logo na primeira semana, eu coloquei uma massa em cima dela, sem ter o plástico, e deixei a massa, esqueci. E ela grudou na madeira e deu muito trabalho para tirar. E aí, a hora que eu tirei, fiquei com medo de arrancar a tintura. Porque vocês sabem que esses móveis aqui não são móveis planejados e nem de última geração, da melhor qualidade possível. Móvel baratinho, então costuma arranhar, costuma estragar. E aí, de tanto ela falar, eu comprei o plástico e coloquei aqui em cima. E olha, o tanto de manchinha de tinta, ó. Isso aqui até sai do plástico, mas a minha mesa tá limpinha e tá tudo bonitinho. Então, se chegar a estragar, cair cola, igual acontece às vezes, a gente tá gravando, a gente tá trabalhando, e quem nunca derrubou um vidro de Tecbond, né? E se cair em cima do plástico, ainda consigo arrancar na hora e não vai danificar o meu móvel. Então, eu comprei esse plástico e eu não sabia a metragem das cômodas, que eu queria um pra pôr nas duas juntas. Queria um pra pôr lá e acabou que sobrou o suficiente pra pôr lá na mesa. Então, ficou essa daqui, assim, desse jeito. E aí, sobrou um pedacinho, eu coloquei em cima da mesa onde eu trabalho. E eu tenho usado ela e ficou bem legal. Ajuda bastante a cortar, a fazer coisas. E aí, eu coloquei esse outro pedaço aqui, ó, pra proteger esse de cá. E esse pedaço aqui, como eu falei, era o pedaço que tava ali em cima da minha mesa. Olha que onde... O único problema dessa parte aqui, que ficou ali em cima da mesa, é porque cai, às vezes, cola. Na verdade, não foi bem cola que caiu. Ficou algumas pequenas manchinhas, ó. E isso aqui tava grudando toda vez que eu passava alguma coisa, que eu abria uma massa, ela grudava. E não é... Acho que não era cola. Então, eu peguei aquele pedaço que tava lá, coloquei aqui, e o pedacinho daqui coloquei lá. Porque ele ficou pequenininho, se eu precisar trocar, eu tiro daqui. Nessa parte aqui, eu deixei as coisas ainda que eu continuo usando pra poder secar. Cheguei ele mais pra frente pra ele ficar no nível do outro. Ele começou a soltar minhas rendas de biscuit, ó. Tem que colar de novo e ele não tá parando colado. Acho que é porque ele endureceu, a cola deve ter endurecido ele não tá colando direito. Vou tentar com cola de silicone. E as gavetas, eu vou mostrar só algumas. E as meninas estavam comentando que eu precisava de organizadores. Mas organizador na minha cidade a gente não encontra. E eu também não tô com dinheiro suficiente para poder ficar comprando essas coisas por enquanto. Então, eu improvisei com o que eu tinha. Essas vasilhas aqui são as vasilhas que vêm com os potes de sorvete. E aí, eu separei assim. E aí, eu separei assim por potes, ó. Aqui eu coloquei os corantes líquidos. Aqui eu coloquei os corantes em pó. E os pozinhos do Emerson que sobraram aqui. Aqui eu coloquei os xadrez e as tintas acrílicas maiores, que eu não uso muito. Eu gosto mais dos pozinhos para poder tingir as massas. E os xadrez é que eu já falei com vocês que tem coisas que igual o preto, o vermelho, não dá pra tingir com outras cores. E o branco meu que acabou. Ontem eu fui fazer o bichinho da Moana, não tinha mais corante, tenho que buscar. E aí, eu já aproveitei e já comprei o azul, que esse azul aqui é o único que eu achei que conseguiu chegar no tom de azul marinho.
O outro tom desse aqui que eu usava pra chegar naquele tom de azul marinho era o Ultramar da tinta a óleo. Só que ela resseca muito porque tem muito óleo. E os corantes são só um pouco, o xadrez é só um pouquinho e já pigmenta. E esse verde aqui também fica bem bonito. O verde que eu fiz no bolo naquele bolo que eu mostrei, o bolo que eu fiz da LOL, que eu não contei de que era, aquela parte verde água, eu misturei o verde e o azul para dar aquele Tiffany lá. Rende bastante. Esse negocinho meu aqui tava com as minhas tesouras. E essas coisas aqui estavam no outra vasilha que tá ali atrás. Isso aqui é lápis de cor aquarelável, que eu comprei quando eu comecei a fazer um curso. Fiz uns improvisos neles, ó, que era a única coisa que tinha na mão na época. Eu peguei uns pingentinhos que eu tinha guardado ali, coloquei um pedacinho de massa e usei pra marcar a massa. Alguns ficaram bem bonitinhos, ó. E tinha de coraçãozinho, de florzinha. Então, aí aqui eu coloquei os lápis aquareláveis, coloquei as canetas que eu tinha guardado ali, as réguas que eu tinha feito quando não tinha régua niveladora, e ainda se eu preciso de alguma mais fina do que a que eu tenho, eu vou diminuindo os palitos para poder ficar do tamanho que eu quero, até poder comprar o restante. E aqui algumas canetas que eu uso para anotar e umas estecas antigas que eu já não uso tanto. Isso aqui são corantes de pérola, são para tingir pérola. Eu tenho alguns e alguns corantes alimentícios. Sobre os corantes alimentícios, eu tinha usado algumas vezes para poder tingir massa e fazer bolo com ela. O que que aconteceu? Um desses corantes que eu usei foi esse rosa aqui, dá um rosa chiclete muito bonito. Só que ele clareia, ele desbota. Esse azul aqui, ó, era um azul bem forte, olha o tanto que ele clareou. Que ele ficou assim, desbotado. Porque na verdade ele desbota, olha o rosa. Ele foi desbotando, esse rosa aqui também era um rosa bem forte. Até o logo do canal, que quando eu fiz era muito escuro, ficou desse jeito. Ele vai dando uma clareada. Então, aquele corante que eu usava muito, agora eu já não uso mais para fazer os bolos. Colinha de strass, outras tintas. E lá no fundo de tudo, para não pesar, porque eram muitas, e para não danificar a gaveta, porque a gaveta tem um fundo que fica mole, né? E aí, essas partezinhas aqui não estão muito pesadas, são as partezinhas mais leves. Essas aqui mais pesadinhas eu coloco mais pra trás. E lá no fundinho, Giovana tá destruindo a cozinha lavando a louça. E lá no fundo eu coloquei as tintas de tecido, as pequenininhas, que às vezes eu ainda uso pra algumas coisas. Que eu tenho poucas, são bem antigas, ó. Eu uso a tampa delas pra poder fazer as coisas e acaba que fica assim. Deixei elas lá no fundo pra não danificar a frente da gaveta. E aí, aqui dentro desse primeiro pote, eu deixei as 3 que eu mais uso, que é essa daqui pra fazer batom das bonequinhas, a branca pra poder fazer olho e a preta pra poder fazer cílio. Essa preta aqui, essa tinta fica muito grossa. E eu tenho muita sorte de derramar ela. Eu compro um pote desse e derramo 2. Então, esse daqui eu uso só o restinho, põe bem pouquinho. E a tinta nova que eu compro, aqui fica cheia, eu deixo guardada lá no fundo. E uso só um pouquinho dela já raleado, porque ela vai engrossando conforme vai ficando guardada durante o tempo. E o meu rolinho, que também tá ficando aqui dentro, junto com as baterias da câmera. Elas têm número para eu poder identificar qual que foi que estava carregando, qual que estava sendo usada.
Essa segunda gaveta devia chamar gaveta da satisfação. Eu acho que foi a que ficou mais legalzinha, mais bem organizada. Tirando essas partezinhas aqui que não cabem do jeito que eu queria. Só pra deixar quem tem toque triste. Esse daqui eu já tinha mostrado, eles encaixam, são 3. Aquelas 3 vasilhinhas que estavam lá em cima. Só que agora eu desmontei elas, deixei elas desse jeito, porque como eu tô sentada aqui, eu abro a gaveta e aí se eu uso esse cortador, eu fecho, depois eu só encaixo ele aqui novamente. Se eu quero um cortador dos heróis ou algum outro que eu menos uso, tá aqui dentro. E aqui dentro ficou só o de quadrado, que não coube junto com esses aqui. O corta-bombom e os outros menorzinhos, ó. Depois, se vocês quiserem que eu mostre a linha completa do que eu tenho, eu mostro pra vocês. Deixe seu comentário aí, diz pra mim que você quer saber como é que eu tenho em casa. Aqui, eu tenho esse outro jogo de cortador que eu comprei numa loja alimentícia. Ele não funcionou muito bem, mas eu não testei o Nivea nele ainda. Ele tá até grudando de um teste que não funcionou. E depois eu vou testar. Tenho o cortadorzinho de óculos, ó. E vários ejetores que eu uso muito. E aqui, a reguinha de confeitaria, vou mostrar. Eu fiz só pra poder mostrar pra vocês, pra gente ver se ia funcionar. E funcionou até bem, ficou assim, ó. Eles ficaram assim, só que saem bem fininhos mesmo. E a régua, eles ficaram assim, ó. Ficaram bem pequenininhos. Eu peguei a régua, passei com pincel Nivea, bastante neles, e fui cortando e eles saíram direitinho, ó. Só que eles saem nessa espessura aqui, deve ter 1 milímetro, 2 milímetros no máximo. E ele tá nessa cor porque eu fiz com cor natural e aí o pincel tava sujo de marrom, ele ficou encardido desse jeito. Eu fiz mesmo só pra ver como que ia ficar. Mas os bichinhos ficaram muito bonitinhos, olha que fofo. Aí eu não fiz o polvo porque o polvo tava sujo de massa e eu não consegui limpar. Tem que deixar secar pra poder limpar. Ficou bem bonitinho. Ainda nessa gaveta, eu coloquei aqui dentro um potinho com os meus pavis, pra não estragar e pra mim não perder mais, porque toda vez que eu vou fazer uma vela eu tenho que procurar e tenho que sair anunciando, pedindo ajuda pra Giovana, que eu nunca sei onde eu coloco. Nessa vasilha aqui, tem linha, a minha vasilhinha com agulha, que tá toda suja de tinta, porque de certo não tinha outro lugar pra pôr tinta, só aqui. E aí eu coloco os olhinhos aqui dentro, ó, os olhinhos que eu fiz. Esses olhos, eu fiz a arte deles, imprimi no papel fotográfico e tenho usado, mas tá dando diferença de cor. É um problema que eu tenho que resolver. Nessa daqui, eu coloquei os palitinhos de pirulito pra cortar e pôr nas velinhas. Que também agora eu me organizo direitinho. Aqui tem os meus cílios postiços de pôr. E aqui ficou o mais fofinho de todos, que são os meus pincéizinhos. Coloquei todos aqui dentro pra não danificar, não estragar, porque tava, né, jogadinha ali naquela vasilhinha. E essa gavetinha aqui ficou desse jeito. Acho que foi a mais bonitinha de todas. Nessa gaveta daqui, essas aqui são as 3 gavetas mais próximas a mim. As 6, né? Que tem outras 3 do lado de lá. Aqui eu tenho todos os cortadores. Esse aqui é arame galvanizado. Gente, eu acabei com 1 quilo disso, ó. Falta só isso aqui pra acabar. E aí eu fui organizando por partes, ó.
Nessa caixa aqui, eu coloquei os números que eu tenho. E eu tenho ele em 2 tamanhos. Eu tenho um maior e tenho um menor. O maior é o da Blue Star. E esse menor aqui é de uma marca qualquer que eu encontrei em Goiânia. O problema é que ele não sai muito bem, mas na época eu não usava Nivea. Então, vou testar pra ver se fica bom mesmo. Aqui eu tenho todas as minhas texturas, que eu tenho bastante. Algumas são da Blue Star, algumas não. Gosto bastante dessas texturas aqui, azulzinha. Tem umas bem bonitinhas. Essa daqui foi a última que eu comprei. E eu paguei bem mais barato do que nessas da Blue Star. Olha, e comprei em casa de confeitaria, lá em Goiânia. Tenho essa daqui. Tá dando um pouco de reflexo da janela. Ó, e essa daqui de bolinha. Essa de bolinha, acho que eu nunca usei ela. Elas ficaram aqui, todas as texturas separadinhas dentro das caixas, porque se ficarem soltas, ocupam muito espaço mesmo. Nesta daqui, eu tenho esse negócio que eu também comprei em confeitaria, mas eu não gostei muito. Se bem que agora, da última vez que eu usei o creme Nivea nele, ele não grudou tanto igual grudava. E ele vem com umas partezinhas. Eles vêm com as partezinhas assim, ó, que dá pra fazer vários tipos de corte diferente na massa. E dá pra você regular do jeito que você achar melhor. São várias partes que ele tem, ó. Vou tentar pra ver se melhora agora com o creme. Esse aqui é um cortador de bercinho, que eu comprei num site, junto com os moldes da última vez que eu fiz compra online. E esse aqui já é um cortador muito antigo de laço, de metal, que dá pra salvar nas madrugadas, mas eu não gosto muito não. Esses aqui são pequenininhos, ó, tá misturado. Na verdade, aqui sobrou dos kits que eu tenho. E eu tenho um da Patrulha Canina, que eu comprei há muito tempo atrás, pra fazer uns porta-guardanapo. Eles ficaram muito grandes. Desse lado de cá, eu tenho peças mais antigas de quando eu comecei, olha. Elas eram rosas. Elas eram rosa. Hoje em dia, elas são laranja, não sei. Tem de metal, tem assim... Ah, esse coração, ó, foi o que eu usei pra fazer as lembrancinhas da menina de noivinho. E aí, como eu não tinha um cortador bonito, porque esse aqui eu ganhei da Mago. Esse veio nas coisas que eles me deram, mas eu não gosto desse tipo de coração, porque ele não tem definição, nem aqui e nem aqui embaixo. Eu gosto de coração assim, ó, bem redondinho e bem pontudinho. Então, acabou que eu peguei uma vasilhinha de paçoca, ó, e cortei igual a gente cortava com esse papelzinho na escola. E usei pra cortar e deu super certo, porque ele é bem firmezinho. Ficou bom, bom. Aqui atrás eu tenho os ejetores. Tem o ejetor da Mago, tem o ejetor acho que da Blue Star também. Esses ejetores são muito antigos. Esses aqui são rolinhos da Mago. Eu mostrei no vídeo de quando eles mandaram pra mim. São alguns. Esses rolinhos são legais pra quem tá iniciando e não tem muito dinheiro pra investir, porque eles são baratinhos. Mas eles têm essa costura aqui, ó. E eu sou perfeccionista, não gosto deles na massa, então não uso muito. Uso mais esse aqui quando tenho que fazer alguma coisa de telhadinho. Nessa vasilhinha aqui, eu tenho coisinhas, tipo essa daqui, ó, que são marcadores da Mago também.
Eles mandaram 2 jogos desses pra mim. Esses aqui são úteis. Eles têm uns bichinhos bem bonitinhos, que dá pra marcar em vela e tudo mais. Tem de número, tem de florzinha. Ó, são vários mesmo. E aqui tem também um jogo muito, mas muito antigo, de quando eu comecei, que a Luciana me deu. Na verdade, ela me emprestou e nunca mais fez biscuit, também nunca me cobrou e ficou aqui. Esse aqui é um jogo de marcador de letra da Blue Star. Uma parte dele é meu, uma parte dele é da Isabel. Porque ele vende em 2 partes. Ele vende uma parte prata e uma parte dourada. Metade das letras vem no jogo, metade da letra vem em outro. E ela comprou um jogo desse, o prata. E quando eu peguei uma encomenda pra fazer, a mãe da menina insistiu que queria o nome gravado. E era a única coisa que eu tinha pra gravar o nome. Ô, Giovana, vai devagar aí. Menos nessa barulheira sua. Aí eu pedi emprestado pra Isabel e ela me emprestou. Ele tá aqui guardado. E quando ela precisar, ela pega. E a última vez eu usei, precisei e usei, tá aqui guardado, porque ela não tá utilizando essas coisas. Então, fica aqui. Aqui ficam os bicos da ejetora. Esses aqui são aqueles cordõezinhos que eu mostrei pra vocês. Da ejetora, esses aqui são aqueles araminhos florais. São pecinhas que eu não terminei de fazer. As bonequinhas que eu tinha feito, isso aqui joguei tudo fora pra fazer de novo, não terminei. Esses aqui são marcadores de olhos. São 2 kits de marcador de olhos da Blue Star que eu comprei também. É o P e o M. Usei algumas vezes, mas não foi muito útil. E aqui tem um pompom, faz pompom, que eu comprei há muito tempo atrás no site da China, ó. Ele vem em vários tamanhos e em parzinhos. E super funciona pra fazer pompom. Teve uma época que eu fazia ponteira de pomponzinho, daquelas bonequinhas afro. E aí eu usei bastante eles. Hoje em dia tá guardadinho aqui. Vamos guardar de volta pra se organizar, se manter organizado. Nessa gaveta aqui eu tenho algumas linhas de overlock que eu usava pra fazer cabelo. Essa cegueta que eu uso às vezes pra cortar alguma coisa que precisa. Caderno, fitilho e o meu rolo de abrir massa pra fazer bolo. Na gaveta mais de baixo, eu tenho tintas antigas de tinta a óleo. Nessa caixinha aqui eu tenho alguns aramados, que eu comprei em Goiânia, eu nunca usei pra nada, mas acho bonitinho, compro. E aqui eu tenho minhas bases de acrílico, que eu deixo tudo separadinho, já mostrei como que eu organizo. E tudo perto de mim nessa cômoda daqui. Opa, bati na cadeira. Nessa outra gaveta, é a gaveta das coisinhas ricas. Aqui eu tenho o meu organizador maior, onde eu guardo todas as tranqueirinhas que sobram dos que estão aqui, ó. Todos eles vêm em porçõezinhas maiores e o que não cabe aqui, fica tudo aqui dentro desse outro organizador que eu não vou tirar. Esse aqui eu ganhei da Isabel há muito tempo atrás, que ela comprou naquele site da moça rica lá. E aqui, ó, tem aquelas outras pecinhas que sobraram de lá pra pôr aqui. Então, fica tudo guardado aqui dentro, ó. E extraizinho, algumas baguncinhas. Nessa segunda gaveta, eu coloquei as bolinhas de isopor.
Minhas bolinhas estão velhas e feias, ó. Tem algumas antigas que eu vou desencapando. Essas aqui eu ganhei. Essas aqui eram pouquinhas, estão meio misturadas ainda. E aquilo ali é placa que eu uso pra cortar e fazer partezinhas de noiva, que eu passo, às vezes, na porta de alguma construção, vejo, trago pra poder utilizar. E aqui são as minhas bolinhas menores, são as que eu mais uso. Coloquei todos separados dentro de caixa de sapato e ficou bem legal. Nessa daqui eu tenho uma caixa de madeira mais antiga, minhas bandejinhas. Hoje minha mãe veio aqui e trouxe mais duas pra mim, que eu gosto muito delas, uso muito. E ali tem umas outras baguncinhas que eu preciso arrumar, mas não foi ontem, não será hoje, não vai ser amanhã. Estou predatando para algum dia na vida, só não vai ser agora. Esse aqui foi um giz pastel oleoso que eu comprei. Quando eu comprei, o rapaz não sabia me informar como que funcionava, nem eu. E eu era louca num giz pastel, comprei esse e nunca usei porque ele não serve pra mim. Paguei R$23 nele e ele tá aqui, nunca foi usado. Não jogo fora porque foi R$23, claro. Nessa daqui eu tenho bola de isopor maior. Gente, esse isopor aqui veio na cômoda. Esse aqui é isopor que veio na cômoda. E como eles estavam limpinhos e bonitinhos, eu já deixei aqui, porque se precisar fazer alguma coisa, tá aqui. Que geralmente quando eu acho, eu pego e trago pra casa. A gente nunca sabe quando vai ter uma encomenda que precisa de isopor. Aqui na minha cidade é muito difícil encontrar essas coisas, por isso que eu fico guardando e reutilizando. Aqui eu tenho alguns tecidinhos, mas são só alguns. Aqueles que eu mostrei no vídeo pra vocês aquele dia. E esses aqui, ó, são pecinhas que sobraram de bolos. E eu deixei eles aqui, porque se eu precisar, eu tenho pronto pra poder usar. Nessa gaveta de cima, tá o meu telefone, que eu tava conversando com a Esther. Ai, que linda, a Esther falou comigo, eu achei tão fofo. Ela disse que assiste meu vídeo, quase deu um negócio de alegria. Aqui eu tenho todos os moldes que eu uso e que eu faço pra mim. Os moldezinhos que eu fiz com o meu silicone, do jeito que eu fiz na live. Eu vou criar vergonha na minha cara, vou editar o vídeo que eu ensinei a fazer isso aqui, pra vocês verem. E já vou dar um spoiler. Seguinte, esse silicone aqui, cadê? Deixa eu procurar. Esse aqui, ó. Esse aqui ficou mais maleável. Esse aqui já ficou mais durinho. Tem um que não tá aqui, deve estar lá na sala, é o que eu mais gosto. Esse aqui também já ficou bem maleável, ó. Eu descobri que tem a ver com o silicone que a gente usa, ó. Esse aqui foi o que eu fiz na live, ele ficou muito duro. E eu descobri que ele fica muito duro desse jeito por conta do silicone, da marca de silicone que você usa. Esse aqui, ó, ficou muito maleável, ficou muito bom de mexer, ó. Mas muito bom mesmo. Esse daqui. Esse aqui foi o que eu fiz na aula. E eu já vou procurar o nome dele. Se eu não mostrei, eu já vou procurar o nome dele, já vou deixar pra vocês usarem. Porque essa marca é melhor do que essa última que eu comprei. Ele não ressecou ainda e tá bem maleável. Então, eu tenho vários desses que eu mesma fiz. Eu tenho esse aqui, ó. O dia do sufoco do bolo. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar de cima, porque eu não vou conseguir chegar lá em cima. Esse arabesco aqui em cima, eu precisava fazer ele, ó. E aí, eu só tinha esse arabesco de baixo. E aí, o de cima, lá em cima, ó, fiz com isso aqui.
eu fiz com esse moldezinho aqui, ó. Eu usei uma resina e fiz o silicone e fiz as pecinhas de biscuit, ó. Depois eu vou dar um close nele, mas ele ficou perfeito. Essa gaveta a gente pula, só tem bagunça. O silicone que eu falei que foi o último que eu usei, foi esse daqui, ó. Minha cara no meu espelho guardado. Uso geral de silicone selante, a marca dele é Prodersil. Prodersil. Esse aqui foi o que eu comprei por último e que eu não gostei muito dele, achei que ele ficou mais resistente. Vamos pular essa gaveta também. Nessa dali eu não posso mostrar o que tem. E nessa última que a gente abre com o pé, tem mais tecido, mais bandeja, corda e bagunça. Desse lado de cá, continua minhas bases. Hoje é quinta-feira. Eu preciso dar um jeito de me organizar para poder furar a parede e colocar ali em cima outra dessa daqui, para poder colocar os bolos. Aqui, ó. Ali já não cabe mais nenhum. E eu poder tirar aquelas coisas ali de trás, que é onde tem um outro espelho, ó. Que eu queria que aquele outro espelho ficasse aqui do lado. Acho que eu tinha mais outro que quebrou. Na verdade, eram mais dois, um tá ali dentro da gaveta que vocês acabaram de ver. E tinha mais outro que quebrou. Então, eu ia colocar 4 juntinhos ali. Mas acabou quebrando. Então, o meu cortelier ficou assim. Opa! Olha, ficou desse jeitinho. Ali dentro daquele rack, eu nem conto o que tem ali dentro, que ele só tem bagunça, só coisas que não cabem dentro das gavetas e que não são muito úteis, mas eu preciso delas perto de mim. Naquelas 2 vasilhas que estavam ali com massa, uma grande eu deixei, pus todas as massas tingidas e aquela ali tá com massa que eu vou colocando água pra amolecer e depois eu tingir de preto e usar pra fazer uma outra coisa, porque são massas coloridas que foram sujando, pigmentando. E aí não serve pra mim fazer nada agora. Então, eu uso pra poder tingir de preto e fazer outras peças. E aí, agora eu tenho um espação bem maior. Lembra que tava bem apertadinho? Agora é um espaço bem maior, não vai me machucar. Bom, esse é o meu cantinho. A cama da Giovana. Que ela não dorme, mas tá aqui. Ela dorme na minha mãe. Ficou arrumadinho, eu espero que continue assim. E ficou tudo muito lindinho, ó. Eu apaixonei, achei muito fofo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aí sobre o que você achou. Pergunta aqui pra mim o que você quer saber, curiosidade desse vídeo, de qualquer outra coisa que você viu por aqui. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um beijão, fiquem todos com Deus e até mais!